Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé, como este escrito, mas o justo viverá da fé. Deus coloca sua ira, justiça e juízo sobre os impiedosos, idolatras e abomináveis. Porém Deus escolheu seus servos para pregarem a sua palavra sobre o arrependimento, o amor e a justiça de Jesus Cristo. Entender que por mais pecador que o homem seja, sempre haverá uma esperança para ele. Compreender que o homem é justificado pela fé em Jesus Cristo, desfrutando uma nova vida debaixo da graça. Aprender a tolerar os mais fracos. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos é uma das mais extensas que ele escreveu. Ninguém sabe o período exato em que foi escrita, porém acredita-se que entre os anos de 57 a 58 depois de Cristo. A carta aos Romanos tem 16 capítulos bem diversificados, e neles encontramos 65 citações do Antigo Testamento. O livro do profeta Isaías é o mais citado nesta carta. O apóstolo Paulo escreveu esta carta aos irmãos de duas cidades, a saber, Roma e Colossos. Cidades que ele ainda não conhecia pessoalmente, mas alguns irmãos já faziam a obra do Senhor nestes lugares. A mensageira desta carta foi uma irmã chamada Febe, de Sincreia, no subúrbio de Corinto. Essa estava de viagem marcada para Roma. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Sincreia. Peço que a recebam no Senhor, de maneira digna dos santos, e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Mas se é por graça, já não é pelas obras, de outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça, de outra maneira a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo,
e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora, e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé, ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Em Romanos capítulo 1, versículo 29 ao 32, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, descreveu as imoralidades que existiam em Roma. Paulo tinha o pleno conhecimento que os desvios morais estavam influenciando alguns irmãos. Entretanto, ele conhecia a justiça e juízo de Deus. Paulo também era conhecedor da imensa misericórdia que havia se manifestado através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e da justificação alcançada pelo mais vil pecador por meio da graça, mediante a fé no Filho unigênito de Deus. Paulo escreveu na carta aos Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas o versículo seguinte ele também diz, Senhor, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Paulo também afirmou que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos, versículo 8, capítulo 1. No capítulo 12 da carta aos Romanos vemos o apóstolo Paulo ensinando os cristãos sobre a importância da obediência à palavra de Deus, lhes dando vários conselhos que estão registrados neste capítulo. Por exemplo, não se conformem com este mundo, tenham uma mente transformada pela renovação do Espírito Santo, amei ao próximo com um amor fraternal e não fingindo, entre outros conselhos. O apóstolo Paulo também ensinou sobre a tolerância para os fracos na fé, a importância do respeito e compreensão do processo de crescimento espiritual na vida de cada um. Por isso ele declarou, os fortes participem das lutas dos fracos e vivam a experiência de se identificar com o sofrimento do irmão. Romanos capítulo 15, versículo 1 e 2. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Paulo tinha vários propósitos ao escrever esta carta, visava o crescimento, o fortalecimento e a unidade da Igreja de Cristo em Roma. Porém ele também tinha outro propósito conforme registrado em Romanos, versículo 15, capítulo 24 ao 28. Ele desejava fazer em Roma uma base missionaria a fim de conhecer os irmãos, e compartilhar com eles as experiências espirituais, e posteriormente ser enviado à Espanha. Infelizmente alguns irmãos vivem um evangelho, sem renuncias ou qualquer transformação de vida. Alguns não se parecem nada com o cidadão dos céus, com a noivada Cordeiro, mas antes vivem para seu bel prazer, dissolutamente, buscam primeiramente as coisas terrenas e menosprezam o reino de Deus e sua justiça, são totalmente dependentes do seu eu, amantes de si mesmo e aborrecedores de Deus, pessoas que precisam conhecer verdadeiramente o evangelho que liberta, transforma e os leva para o céu. O egoísmo tem se propagado intensamente nas igrejas, pessoas importando-se somente com seu bem-estar físico e material, sem olhar ou se preocupar com o que acontece ao seu redor. Portanto, precisamos testemunhar que Deus existe, que ama o pecador. Ele deu o seu único filho para morrer por toda a humanidade. Precisamos reconhecer que pela graça somos alcançados, mesmo não merecendo. Jesus morreu por nossos pecados. Paulo, mesmo não conhecendo os irmãos em Roma, escreveu com toda a ousadia e autoridade do Espírito Santo, administrando-os com severidade a respeito do modo de vida em que viviam, trazendo um grande temor e despertamento espiritual da época. Através desta carta,
Paulo ensinou os irmãos que estavam em Roma, que apesar do povo viver uma vida corrompida e pervertida, Deus, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, traria esperança aos que se arrependessem dos seus pecados, pois os piores pecadores poderiam encontrar a redenção no Evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê.